sem desconsiderar a aflição das famílias gaúchas. Este vídeo objetiva descortinar como a enchente no Rio Grande do Sul está profeticamente relacionada com a vindoura vitória de Trump nos Estados Unidos, bem como o show da Madonna no Rio de Janeiro está ligado à catástrofe. Quanto a Trump, o vídeo abaixo explica, detalhadamente, que ele será o falso profeta bíblico e que reassumirá o posto de presidente dos Estados Unidos este ano, em substituição a Biden. A afirmativa está pautada na revelação bíblica de Daniel 11, versículo 2. O texto bíblico relata que após Ciro, mais 4 reis persas se levantariam antes de findar o império. A história nos confirma que a profecia estava correta. Que este último rei foi Xerxes, o mais rico rei persa. Então, como seria a forma correta de entender esse versículo? Eis que ainda 3 reis estarão. Ciro não é contado aqui, porque Ciro era quem estava em vigência. E o profeta falou, olha, mais 3 reis estarão na Pérsia. E aí sim, quais seriam os outros 3 somando um quarto? Cambises, o filho de Ciro, o falso Esmerdes, Dario II, o persa, não o Medo, e Xerxes Assuero, o Xerxes da Ester, o Xerxes que foi o mais rico monarca persa. E é este mesmo Xerxes que a história abundantemente afirma que planejou batalhas contra os gregos e foi derrotado. E assim criou então uma insatisfação entre gregos e persas, que culminou então na derrota dos persas em 331 na Batalha de Arbelas por parte dos gregos. Portanto, Trump voltará ao cenário profético a fim de assumir sua função de falso profeta para, em ato contínuo, surgir o anticristo. Neste sentido então, a vitória de Trump soará como trombeta anunciando a proximidade da grande tribulação. Isto é, o período de 42 meses do reinado do anticristo, Apocalipse 13, versículo 5. Então a vitória de Trump, bem como a grande tribulação, são eventos escatológicos a serem superados. Em Apocalipse 12, é dito que Deus tem preparado um lugar para que a igreja, que no texto está simbolizada por uma mulher coroada, seja alimentada, com alimento espiritual sólido, a fim de permanecer segura por 1260 dias, Apocalipse 12, versículo 6. Ou seja, pelos já abordados 42 meses do reinado do Anticristo, Apocalipse 13, versículo 5. E o vídeo abaixo explica detalhadamente que este lugar de Apocalipse 12 é o Brasil. É o Brasil não simplesmente como um território geopolítico, mas como um lugar determinado para certos cumprimentos proféticos, como, também, Israel foi. É, e será, um lugar especial para profecias. Neste sentido, o lugar onde a mulher coroada deu à luz é Israel, afinal foi lá que Jesus, que no texto está como filho varão, nasceu, Apocalipse 12, versículo 5. Já o lugar para onde a mulher coroada foge, e que estará segura, Apocalipse 12, versículo 6, é o Brasil. Ocorre que antes de se estabelecer no lugar seguro por 1260 dias, Apocalipse 12, versículo 6, ela sofre um atentado de Satanás, Apocalipse 12, versículo 15. Ou seja, antes mesmo de se estabelecer segura pelos 42 meses da grande tribulação, Apocalipse 13, versículo 5, isto é, os 42 meses do reinado do Anticristo, ela é vítima de um último grande atentado promovido por Satanás. Uma enchente, Apocalipse 12, versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Considerando, então, que a mulher coroada simboliza a igreja, mais precisamente a igreja no Brasil, afinal é aqui o lugar seguro de Apocalipse 12, versículo 6, precisamos compreender, agora, que o Amapá é a cabeça do Brasil que recebe uma coroa com 12 estrelas da União Europeia, como o vídeo abaixo explica detalhadamente. E se o Amapá está para a cabeça do Brasil, logo o Rio Grande do Sul está para os pés.
E nesta enchente profética, Apocalipse 12 versículo 15, próxima da grande tribulação, por estar próximo da vitória de Trump, as águas conseguiram encobrir os pés da mulher coroada. Ao contrário do que possa parecer, esse lugar não é considerado como um país, e sim um território ultramarino francês. Aliás, esse é o maior e mais antigo território ultramarino da França. Localizada no norte da América do Sul, a Guiana Francesa é banhada pelo Oceano Atlântico ao norte e faz fronteira com o Suriname ao oeste e com o Brasil ao leste e sul, através do estado do Amapá. Com uma área de 83.534 km², a Guiana Francesa possui a menor extensão territorial da América do Sul, sendo que ela é um pouco menor do que o estado brasileiro de Santa Catarina. Ela está localizada a cerca de 7.000 km de distância do território francês no continente europeu e consiste na segunda maior região da França. Embora esteja situada na América do Sul, ela faz parte da União Europeia, sendo essa inclusive a maior região que a União Europeia possui fora do continente europeu. Portanto, não desconsiderando fatores naturais que tenham causado a enchente, como as massas de ar, rios e relevos, ou fatores relacionados a mudanças climáticas causadas pelo homem, ou até mesmo causadas pela própria natureza como os ciclos cósmicos, dentre outras mudanças, e nem mesmo desconsiderando a possibilidade da utilização de armas climáticas como o HAARP. Contudo, a abordagem neste estudo sobre a enchente é determinado por um fator transcendental, mediante revelação divina. E é neste sentido que a Madonna testifica os intentos de Satanás. Desde 2020, eu venho alertando vocês que as catástrofes naturais iriam aumentar nesta década, até 2030, através de ferramentas de geoengenharia, como o projeto HAARP, por exemplo. Essas catástrofes precisam ocorrer para que várias metas globais sejam alcançadas, como a agenda de depopulação, a agenda 2030 seja justificada, a agenda do grande reset também seja justificada e outras agendas mais. No entanto, muitas das catástrofes são criadas também para propósitos ritualísticos, pois vidas são ceifadas, há toda uma energia de pânico, de medo, de sofrimento, e essa energia acaba alimentando os demônios. É isso que os ocultistas escrevem, é isso que eles alegam. É dito inclusive sobre o psicodrama, né? Quando você faz um ritual sacrificial de uma celebridade, de alguém que é muito amado, que é muito reconhecido, isso toca a sociedade de um modo, isso gera um psicodrama, né? E aí você consegue abrir certos portais usando essa energia. Quando a gente enxerga, por exemplo, o passado da história da humanidade, mesmo culturas que não tinham conexão aparente, que uma estava aqui nas Américas, outra estava lá na região mesopotâmica, outra estava na África, mesmo culturas que não tinham relação entre si, praticavam rituais sacrificiais em oferenda a entidades demoníacas. Então esse é um dos padrões que a gente enxerga no passado. E isso acontece até os dias de hoje, só que hoje eles fazem de uma forma mais sofisticada, usando a tecnologia, enfim. Então, para que não haja dúvidas, a Madonna utilizou do sacrifício humano, que ocorre nesse momento no Rio Grande do Sul, como parte do seu ritual. Ela segue completamente toda a cartilha do que mandam os ocultistas dentro de uma cerimônia ritualística. Muitas vezes são oferecidos sacrifícios, e esses sacrifícios possibilitam que portais sejam abertos e que demônios se manifestem. Isso é desde o início dos tempos. Eu peguei os principais destaques. Tem muita coisa, né? Ela faz vários sinais com as mãos, do 666, vários, enfim, mudras, muitas coisas, né? Muitos símbolos, o símbolo do A1 ou ON é mostrado, né? E ele tem conexão inclusive com catástrofes naturais, ele tem conexão com Shiva, o que muita gente não sabe, mas os ocultistas discutem isso em seus tratados, em seus escritos, né? Mais uma conexão com o Rio Grande do Sul nesse ritual, porque tem muita gente que acha que o ON, o A1 é só a conexão com o divino, é alcançar paz, etc. Nada disso. Os ocultistas, a portas fechadas, falam muito mais sobre isso, sobre esse símbolo, inclusive o associam, como eu disse, a catástrofes naturais e a Shiva, né? A destruição. Enfim. Nesse momento eu vou trazer aqui os principais destaques, tá? Dentro da minutagem do show. Aos 39 minutos nós tivemos a Madonna usando trajes ritualísticos e ela estava acompanhada por 3 feiticeiros usando trajes semelhantes. Ali eles estão formando uma egrégora. Essa é uma técnica muito comum em rituais ocultistas, que consiste em formar um grupo de feiticeiros reunindo forças e usando dessas forças, né, para chegar a um determinado fim, que na grande maioria das vezes é invocar uma entidade. Às vezes é proferir uma maldição, às vezes é proferir, né, uma execução por uma determinada figura. Existem rituais dentro da Cabala que você precisa formar uma egrégora, ou seja, um grupo de pessoas, invocar um espírito, e esse espírito você invoca para que ele elimine alguém. Se esse espírito achar uma brecha, ele elimina essa pessoa. Então existem alguns episódios onde cabalistas usaram desse ritual, e inclusive para eliminar primeiros ministros do Estado de Israel, né? Enfim, eles formariam uma egrégora. Atrás da Madonna está uma estrutura circular com várias cruzes. E nessa estrutura nós vemos homens dançando ali de forma promíscua. E é clara a intenção nisso, né? Eles estão blasfemando e zombando do sacrifício do Mestre, o Messias. Agora, indo para outra minutagem. 1 hora e 22 minutos.
A Madonna recita vários trechos das profecias e deixa claro que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Satanás, o mestre dos ocultistas, o deus deles, deus de pessoas como a Madonna, conhece as escrituras e ele sabe exatamente, né, que elas irão se cumprir. Veja o vídeo a seguir. Blessed is he who reads aloud the words of the prophecy, and blessed are those who hear, and who keep what is written therein, for the time is near. He is coming with clouds, and every eye will see him, everyone who pierced him, and all the tribes of the earth will wail on account of him. Those of you who have not learned what some call the deep things of Satan, I know your works, I know your toil, and your patient endurance. How you cannot hear evil men, but have tested those who call themselves apostles. But I'm not. But I have this against you, that you have abandoned the love you had. Watching, needing, waiting, the year to justify. And a third beast rising out of the sea with 10 horns and 7 heads, and a blasphemous name upon its head. And the beast that I saw was like a leopard, its feet were like a bear's, and its mouth was like a lion's mouth. And to it the dragon gave his power. Men worshipped the dragon, for he had given his authority to the beast. And they worshipped the beast, saying, "Who is like the beast, and who can fight against the beast?" And the beast was given a mouth, uttering haughty and blasphemous words. It was allowed to make war on the saints and to conquer them. And authority was given it over every tribe and people and tongue and nation, and all who dwell on earth will worship it. In vain, watching, needing, waiting, for you to justify my love. I saw a new heaven and a new earth, and I heard a great voice from the throne saying, "Behold, the dwelling of God is with men. He will dwell with them, and they shall be his people. And God himself will be with them. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain any more. For these things will have passed away. To the thirsty I will give water without price, from the fountain of the water of life. He who conquers shall have his heritage, and I will be his God, and he shall be my son. But as for the cowardly, the faithless, the polluted, as for the murderers, fornicators, sorcerers, idolaters, and all liars, their lot shall be in the lake that burns with fire and brimstone." And he said to me, "Do not seal up the words of the prophecy, for the time is near. That the evildoer still do evil, and the filthy still be filthy, and the righteous still do right, and the holy still be holy. Behold, I am coming soon." Madonna é um nome italiano, que em português significa Nossa Senhora, isto é, uma clara alusão a Maria, mãe de Jesus. No entanto, sabemos que a cantora não possui a mesma santidade que Maria possuiu. Muito pelo contrário. E neste sentido a Madonna, como um antitipo de Maria, testificou opositoramente o Brasil. O Brasil, que é um tipo da mulher de Apocalipse 12, pelo arquétipo de receber uma coroa com 12 estrelas sobre sua cabeça. Cabeça que simbolicamente é o Amapá. Amapá que recebe essa coroa simbolicamente da União Europeia, França, Guiana Francesa. Portanto, o coroado Brasil que sofreu um atentado, Apocalipse 12 versículo 15, que alcançou somente seus pés, enchente no Rio Grande do Sul, é um tipo da mulher de Apocalipse 12, bem como Maria é. Também, um tipo desta mulher de Apocalipse 12 sob um outro arquétipo. Entenda que Maria, após dar à luz a Jesus, foge, com o bebê e José, para um lugar no deserto, o Egito, bem como a mulher de Apocalipse 12, foge para um lugar no deserto após dar à luz ao seu filho. Varão. Apocalipse 12 versículo 6. Por fim, diante desta cosmovisão de amparo bíblico, e adquirida por revelação dada pelo Pai que está no céu, é possível compreender o motivo transcendental do Brasil estar passando por essa aflição no Rio Grande do Sul. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher,
e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar.